Começar falando que em uma entrevista durante o leilão de seu instituto, o atacante Neymar foi questionado sobre retornar ao Santos em 2025. E o mesmo disse que ainda tem 1 ano de contrato com o Al Hilal e pretende cumprir este contrato até o final. Antes de mais informações, uma breve apresentação. Para você que não me conhece, eu sou Eduardo, tenho 18 anos, meu maior sonho é ser um grande jornalista esportivo no futuro. E pensando em como que eu poderia seguir este sonho, eu criei este canal, juntamente com um perfil no Instagram, onde eu publico informações do mundo esportivo. Caso seja de seu interesse, o link do Instagram estará aqui na descrição deste vídeo. Bom, vamos lá. O empresário do atacante Daverson relatou à TNT Sports que no Cuiabá haviam ações de abuso de poder, comportamentos ditatoriais e medievais, além de terrorismo psicológico. Mediante a declaração do agente do jogador, o Dourado deve acionar o agente na justiça. Falando de futebol internacional, o volante brasileiro Casemiro comprou as ações do Marbella FC, clube que subiu da 4ª para a 3ª divisão do futebol espanhol. Falando de Olimpíadas, o ex-jogador e agora treinador da seleção francesa Thierry Henry anunciou os 25 jogadores que podem fazer parte do elenco francês que disputará as Olimpíadas de Paris. Uma surpresa foi a ausência de Kylian Mbappé, e o comandante relatou que recebeu um veto ao consultar a situação do jogador. Voltando a falar de futebol brasileiro, o volante Alan sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita e pode desfalcar o Flamengo entre 3 e 4 semanas. O que se sabe é que a lesão não é simples e o tempo mínimo de recuperação é de 3 semanas. Falando de Atlético Mineiro, o Galo sondou o volante argentino Fausto Vera, que atualmente pertence ao Corinthians. O motivo da sondagem é saber sobre valores que o Corinthians pretende para negociar o jogador. Voltando a falar de futebol internacional, vamos falar do Arsenal, que divulgou uma lista com 19 jogadores que não terão seus contratos renovados. E 2 jogadores se destacam, são eles, Mohamed Elneny e Cedric Soares. Falando de Champions League, vamos falar sobre o time da temporada, que ficou assim: Kobel, Carvajal, Rudiger, Hummels e Madsen, Sabitzer, Vitinha e Bellingham, Vinícius Júnior, Phil Foden e Harry Kane. Quero saber na sua opinião, você concorda com os jogadores que foram escolhidos para o time da temporada? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Falando agora de seleção brasileira, o jovem Endrick será o camisa 9 durante os amistosos contra os Estados Unidos e o México e na disputa da Copa América, que será no meio deste ano. Voltando a falar de futebol brasileiro, o Cruzeiro formalizou uma proposta no valor de 4 milhões de euros, algo na casa dos 22,86 milhões de reais, pelo atacante Caio Jorge, que atualmente pertence à Juventus. A Raposa aguarda uma resposta da velha senhora para prosseguir ou não com a negociação. Vale lembrar que o Cabuloso já chegou a um acerto com o jogador. Para finalizar o vídeo, vamos falar do Corinthians, que possui uma lista com jogadores que podem deixar o clube ao fim de seus contratos. São eles, Fagner e Romero, que ainda não receberam uma proposta para renovar, pois a diretoria alvinegra analisa o impacto que a saída dos dois pode gerar. O Maicon, que pertence ao Shakhtar Donetsk, depende de uma negociação em definitivo para que ele permaneça no timão. O Kaká, que está emprestado até o fim do ano, e o Corinthians possui uma opção de compra no valor de 2 milhões de dólares, algo na casa dos 9,9 milhões de reais, por 60% dos direitos econômicos do jogador. O Juan Oliveira, Matheus Araújo, Caetano e Raul Gustavo, que dependem da aprovação do treinador Antônio Oliveira para que continuem no clube. O Matheus Donelli, que deve renovar o contrato, uma vez que ele se tornou reserva imediato, uma vez que o Cássio foi para o Cruzeiro e o Carlos Miguel se tornou titular. E o Gabriel Moscardo, que deixará o clube no dia 30 de junho para retornar de empréstimo ao PSG, clube que contratou o jogador no início do ano e emprestou ao Timão até o meio deste ano.